Esse é um vídeo para quem tá com medo da câmera, vergonha de gravar, vergonha de começar na internet, medo do que os outros vão falar, medo de errar, medo de não vender, tudo que envolve você, que tá te travando para você estar aqui falando com as pessoas e passando o seu conhecimento para frente. E esse vídeo, ele surge de uma conversa que eu tive com uma grande amiga minha, que veio falar assim: Elton, veja bem, há um ano atrás eu te conheci, ou foi mais de um ano? Agora eu não me lembro. E você tinha um discurso, e agora você está alterando o seu discurso. Isso não é meio incoerente? E ela perguntou numa coisa de amizade assim, né? E eu falei, olha que coisa interessante, isso precisa virar um conteúdo para as pessoas entenderem o que é que você tem que fazer aqui na internet, e muita gente não percebe. Elas acham que você tem que vir aqui, vestir um personagem, se transformar numa pessoa que você não é, para você dar certo, que você tem que seguir uma cartilha de marketing que, se você não seguir, vai dar tudo errado. E eu discordo. Então eu anotei 4 pontos para nós falarmos aqui. Nós vamos começar pelo primeiro, que é... O primeiro ponto é o seguinte: o seu resultado na internet, ele só vai vir com o passar dos anos. Isso significa que você vai ter que passar anos falando as coisas para as pessoas. E se você vai passar anos falando as coisas para as pessoas, é evidente que você vai mudar ao longo do tempo. E que vão mudar as tuas opiniões, vão mudar as coisas que você pensa e vão mudar os teus objetivos, as metas da tua vida. E aí eu entro na minha história para te ajudar com isso. Quando eu comecei a gravar vídeo, em 2018, eu era um cara que tinha se formado em engenharia química não tinha muito tempo. Minha formatura foi no começo de 2017. Eu não tinha uma empresa. Tudo que eu sabia sobre negócios vinha de ler livros. E eu trabalhava, na época inclusive, eu trabalhava na empresa do meu pai. Eu aprendi quase tudo que envolvia a empresa dele, que é uma corretora de seguros. E eu já tinha tentado, não só tinha tentado, mas ainda até o final de 2019, eu ia ter tentado fazer várias outras coisas. Tentei vender produto de beleza, tentei abrir uma empresa de cosmético natural, quase fui professor, instrutor do Instituto do Dale Carnegie. Então, eu passei por várias experiências ali, só que eu não tinha nenhum know-how de negócios. Então o que eu falava aqui na internet? Eu falava de ler livros, que é o que eu faço desde pequenininho. Diz minha mãe que eu leio desde os 2 anos. Eu acho que eu leio desde uns 5, eu tô chutando. Então eu não podia falar de negócios em 2018, eu falava de ler livros. E eu tinha objetivos de vida. Eu era solteiro e um dia eu achava que eu queria casar. Eu não tinha nenhuma pretensão de ter filho, eu achava uma besteira, eu queria curtir a vida, viajar. Eu queria ser meio nômade digital, entendeu? Ficar viajando pelo mundo com a minha mochilinha nas costas. Eu não tinha dinheiro, meu pai me deixou uma herança, não tinha nada, meu salário começou como R$800. Eu não tinha casa, carro, nada, não tinha a menor condição de ter nada disso, não tinha condição de ter um bom computador. Então os objetivos da minha vida em 2018 eram achar um trabalho que faz sentido, porque eu não gostava de trabalhar na corretora de seguros, eu não me via fazendo aquilo, e conseguir algum dinheiro para eu poder sair de casa. Eu queria sair da casa dos meus pais. Isso 2018. A gente pula aqui para frente, 2025, neste momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho minha casa. Eu já tenho meu carro, e é um baita de um carro. Eu já tenho minha empresa, eu já sei que eu não vou passar fome mais. Eu já sei que é possível, é provável que eu vá ganhar bem, agora tranquilo. Então, eu já resolvi um monte de questões que eu tinha em 2018. Meus objetivos todos foram mudando. Cara, em 2022 eu não tinha minha casa ainda. Eu ainda estava trabalhando para ter dinheiro para comprar a minha casa. Eu ainda estava trabalhando para comprar o meu carro. Fui ter o meu carro, o carro que eu queria, eu fui ter no final de 2022 ou 2023. No final de 2023 eu fui ter o carro que eu queria. Então, eu tinha certos objetivos e eles foram se alterando ao longo do tempo. E isso leva ao segundo ponto. Os objetivos, eles
vão fazer com que mude a forma como você vai encarar a vida e, portanto, vão fazer com que mude as suas ações. E se as suas ações vão mudar, é evidente que o que você está falando aqui no digital, o seu conteúdo, ele vai sofrer mudanças. E isso vai soar incoerente para as pessoas ao longo do tempo. É possível que soe incoerente. Agora, você não tem que ter medo de ser incoerente. A única coisa que você não pode ser aqui é mentiroso. Porque mentiroso, você não vai suportar o trabalho. Veja, a mentira, o grande problema é que ela vai te destruindo por dentro. Você vai ser autodestruído pela sua mentira. Você pode enganar todo mundo. Você pode passar 10 anos enganando todo mundo, mas você vai se autodestruir ao longo do tempo. Então, assim, não vale a pena sob nenhuma hipótese. Então você não tem que ter medo da incoerência, você tem que ter medo da mentira. Se você não mentir, tudo vai funcionar. Por quê? Porque é incoerente para quem está vendo de fora, mas conforme você vai articulando a sua história, você vai mostrando o que está acontecendo e as pessoas vão compreendendo. Vou te dar um exemplo de onde surgiu toda essa conversa. Essa conversa surgiu porque em 2023 eu firmei o pé e falei, cara, eu vou viver no modelo One Person Business. E eu vou viver pro resto da vida. 2023, eu tinha 29 anos. Com 29 anos eu falei, eu vou ser um One Person Business pro resto da vida. Cara, por que eu tomei essa decisão? Porque eu vi que eu não era bom em gerir pessoas e que não fazia sentido financeiramente para mim eu ter uma empresa gigante. Por quê? Porque eu já estava, em 2023, eu já estava ganhando o que eu precisava. Eu não precisava de mais nada. Aquela quantia por mês era tudo que eu precisava. Quando eu li esse livro aqui, Company of One, esse cara ele traz uma ideia de teto financeiro. Cara, você vai botar um teto e você vai se contentar com esse teto financeiro e acabou. E eu fiz isso, eu falei, verdade, eu não preciso ganhar dinheiro infinito. Cara, eu fiz uma conta simples, olha como é simples a conta. Eu tenho que pagar minhas contas, isso dá um valor X. Vamos inventar valores para dar exemplo. Imagina que minhas contas custem R$1.000. Eu tenho que ganhar R$1.000 para pagar minhas contas. Aí, eu quero guardar mais 1.000, então eu tenho que ter mais R$1.000 para eu guardar e investir. Acabou. Então assim, eu tenho dinheiro das contas, eu tenho dinheiro para guardar, e eu quero aumentar um pouquinho meu estilo de vida, então bota mais 1.000, então eu tenho que ganhar 3.000. Tô falando um número hipotético e real, né? Por quê? Para te mostrar o seguinte, eu botei um teto e falei, é isso. Eu preciso desse dinheiro para pagar minhas contas e investir. Acabou. Não preciso ganhar mais que isso. Por quê? Porque em 10 anos, eu tô com 29, em 2023. Em 10 anos, com 39 anos, cara, eu vou estar rico. E tá bom? Não tá bom? Tá rico com 39? Eu vou estar tranquilo. Então, eu botei um teto financeiro e falei, é claro, faz todo sentido, eu vou trabalhar nessa zona de conforto e bem de boa, One Person Business e acabou. Passa o tempo, 2024, final de 2024, eu entendi, cara, eu não vou ser feliz biograficamente, a minha história, quando eu chegar no fim da vida, olhar para trás, eu vou me frustrar, eu vou olhar para trás e vou me arrepender de ter me contentado em resolver a minha vida. Agora que eu resolvi a minha vida, eu posso fazer algo a mais. Eu posso fazer algo a mais pelas pessoas. Eu já resolvi, a minha está resolvida. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, tenho minha família, está resolvido. Não preciso de mais nada. Eu preciso continuar pagando as contas. Então não faz mais sentido que eu pense no meu trabalho só nesses termos. Por quê? Porque é como se essa fase do jogo eu já venci. Agora eu tenho que ir para a próxima fase do joguinho. Eu falei ontem para minha esposa, minha vida é meu videogame, entendeu? O meu trabalho é meu videogame. Eu já venci essa fase. Agora eu tenho que ir para uma outra fase, porque é isso que é o amadurecimento. É você... isso é uma opinião minha, né? Parece que o amadurecimento é cada vez você sair mais do centro de você mesmo. Então, quando você é pequenininho, tudo que importa, tudo que existe é você. Amadurecer é cada vez mais abranger o espaço de pessoas para quem você olha. Você vai deixando cada vez mais de olhar para você, vai olhando cada vez mais para um número maior de pessoas, para os outros. E aí eu percebi, cara, não faz mais sentido que eu continue no modelo One Person Business, porque agora eu tenho que fazer algo maior. E aí ela falou, mas não é incoerente você ensinar as pessoas isso? Não, porque as pessoas não estão na mesma fase do jogo do que eu. Quem eu ensino não está nessa mesma fase do jogo. Eu tenho convicção a partir de algumas dezenas de cases. Você vai One Person Business até, em termos de faturamento de dinheiro, até 2 milhões de faturamento no ano. Depois, se você quer fazer mais dinheiro, você tem que ser no outro modelo. Agora, você também vai a um tanto de alcance no modelo One Person Business. Então tem um determinado alcance para os projetos.
sozinho eu não consigo fazer projetos de alcance muito grande. Então vamos dizer assim, sozinho eu vou alcançar a minha comunidade, eu vou alcançar aqui, ali, eu vou alcançar esse lugar, aquele lugar, mas em grupo eu vou alcançar muito mais coisas. Então, não financeiramente, também existe uma limitação no 1% Business. Existe um tanto que você é capaz de fazer sozinho nas coisas. E aí que veio, eu já zerei essa fase do jogo, só que eu tô falando para as pessoas que não zeraram essa fase do jogo ainda. Elas estão jogando essa fase. Então, não tem a incoerência entre o discurso, porque só eu estou em outra fase. E aí vem um terceiro ponto. O que tem que acontecer com o passar do tempo é, você tá mudando, você tá alterando suas metas e seus objetivos, mas você não pode alterar tanto aquilo que você está ensinando. O que você ensina só precisa ganhar corpo. Então veja, em 2018 eu ensinava a estudar, ler livros. Em 2022 eu estava ensinando a produtividade, organização, para que... E foi assim, ó, aulão como organizar seus estudos foi o primeiro produto que eu lancei, que era a saída das aulas de leitura, de como ler livros, para você organizar os seus estudos e eu dar um passo para frente, que era começar a usar os estudos para arrumar a sua vida. Então foi assim que foi a minha vida. A minha jornada é essa, de quem foi nos livros, aprendeu um monte de coisas, executou e foi arrumando a vida. E aí, quando eu integrei a ideia de 1% Business, eu percebi, cara, só existe 1% Business em um caso. Se você estuda, pega o que estuda, transforma em trabalho, em resultado na sua vida e depois em resultado na vida das pessoas. Então, o que aconteceu ao longo da minha história foi eu fui integrando as coisas ao ponto de finalmente conseguir. Este é o objetivo prático do estudo que eu apresento. Eu te ajudo a estudar, a aprender, a ler livros e se desenvolver para você ter o seu negócio e sustentar a sua casa e cuidar da sua família. Para que um dia você possa tomar a mesma decisão que eu, que é resolvi a minha casa, resolvi a minha família. Agora eu vou fazer mais. Se você quiser, porque se você quiser e na sua história fizer sentido resolver a sua família e acabou, beleza. Eu acho que tu vai entrar na mesma coisa que eu. Você vai ver que não faz sentido. Já que está resolvido aqui, eu tenho que ajudar mais. Agora eu tenho que expandir o meu campo de ação. Então é como se o seu campo de ação fosse aumentando com o passar da sua vida, conforme você desenvolve habilidades. Então o que tem que acontecer ao longo dos anos é, se as pessoas verem você trocando pra lá e pra cá, igual eu tenho amigos meus que era assim, um dia o cara trabalhava como veterinário, no outro dia o cara tá trabalhando como vendedor de roupa, no outro dia o cara tá trabalhando como engenheiro, tipo, eu tenho uns amigos que eles pulam, a cada 6 meses o cara vem falar que tá fazendo um negócio diferente, aí tua vida não avança, de fato. Você só pode pular de galho em galho assim até descobrir um centro. A hora que você descobre um centro, você tem que parar de pular de galho em galho. E aí o teu discurso também. Isso é uma coisa que eu percebi. Então eu fui falando de leitura, falei de produtividade para chegar nos negócios. E eu cheguei. A minha skill, a minha habilidade é essa. E aí, eu estou aqui de 2018 a 2025, então já são 7 anos no digital completos. O fato de eu estar há 7 anos é o que está fazendo eu ter o resultado que eu tenho hoje. Porque eu permaneci. Então, você não tem que ter medo disso, o que me leva ao próximo ponto. Terceiro ponto. Não tenha medo de mudar de opinião. Em 2018, a minha opinião era, eu preciso de dinheiro para comprar minha casa e acabou e viajar. Em 2021, eu sentei um dia com a minha esposa na cama e eu falei para ela assim, nenhum de nós queria ter filhos, né? E eu falei assim, cara, beleza, a gente não vai ter filho, mas e aí? O que vai ser o nosso casamento? Viajar? Ter uma casa maior? Mais conforto? Me parece vazio. Mesmo não querendo ter filho, me parece a coisa certa a se fazer, no nosso caso. Eu não consigo enxergar o resto da vida só acumulando mais dinheiro, viajando mais, tendo mais conforto. Me parece errado viver assim. E foi ali que eu mudei de opinião, comecei a mudar de opinião e decidi ter filho. Em 2023, quando eu me frustrei com a tentativa de contratar gente, fazer um negócio e percebi que não era pra mim, eu não sou o cara que gere as pessoas, eu não vou gerir as pessoas. Então, eu falei, cara, eu vou trabalhar sozinho e dane-se. Só que em 2024 eu mudei de ideia, porque eu percebi que, opa,
Eu posso trabalhar sozinho, mas eu posso construir empresas, desde que alguém vá gerir as pessoas. Hoje a estrutura das empresas aqui é assim. Eu não estou gerindo as pessoas, eu estou montando a estratégia e eu vou soltando a estratégia. E quem cuida da operação não sou eu. As operações vão rodando e se organizando e eu faço só o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer envolve a parte processual, que é o meu lado engenheiro. Mas a minha rotina é a rotina de ler Lima Barreto, sacou? De ler Company of One, de anotar, de gravar vídeo. Então, o que eu entendi? Cara, nós vamos mudar de opinião. E você não pode ter medo de mudar de opinião. O que você não pode fazer, sob hipótese alguma, vou repetir, é mentir. Porque mentir vai te enrolar. E aí nós vamos para o último ponto deste vídeo. Eu fiz tudo fora de ordem aqui, inclusive. E o último ponto é o mais importante, que é o seguinte, olha, eu vou falar dessa forma e eu vou explicar. Foda-se a vida dos outros. Pare de tentar viver uma vida pré-determinada por alguém. Você precisa, e é a coisa mais fundamental de todas, eu demorei a descobrir isso, queria agradecer meu amigo Bruno que me ajudou a fazer essa descoberta. Você precisa encontrar qual é a tua história, qual é a tua vida, como você vai viver o seu negócio, entendeu? Então assim, fulano diz que tem que guardar tanto dinheiro por mês. Foda-se. Fulano diz que não pode mudar de opinião. Foda-se. Fulano diz que não sei o quê. Cara, descubra a sua vida. Pare de tentar viver uma vida que estão te dizendo que você deve viver. E muita gente não vai te dizer por mal. Teu pai vai te dar uma opinião, tua mãe vai te dar opinião, teus melhores amigos vão te dar uma opinião. As pessoas, muitas delas dizem por bem, porque elas imaginam que é o melhor para você. Só que não é assim. A tua vida tem que ser criada por você no molde que é teu, tua história é única. A tua história é única, ela vai ter um conjunto de coisas únicas. Você precisa encontrar a tua própria vida. E isso significa que se você tentar se adequar ao que os outros estão dizendo, você não vai encontrar a tua própria vida. E para encontrar a própria vida, isso vai passar necessariamente por desenvolvimento cultural. Você vai ter que adquirir conhecimento. Você vai ter que ler livro, você vai ter que estudar, você vai ter que ganhar informação relevante e começar a aprender a articular as tuas ações com as tuas circunstâncias. Veja, a gente se compara o tempo inteiro. É meio inevitável por causa da estrutura da nossa sociedade. Mas você tem que começar e fazer igual eu, criar artimanhas para diminuir isso ao máximo. Então, uma coisa que eu fiz, não sigo mais ninguém no Instagram. Ninguém, nem meus amigos. Sigo minha esposa, meu amigo turco e minha amiga tcheca. Eu sigo das pessoas no Instagram. Então, você não pode comparar-se aos seus amigos. Eu criei artimanha, não sigo ninguém. Por quê? Porque daí eu não olho. Converso e pego opiniões de como levar a vida de pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Terceiro, vou selecionando com cuidado os livros que eu estou lendo, porque os livros que eu estou lendo influenciam a minha opinião e a minha visão de vida. E ao longo dos anos, você vai começar a articular e descobrir qual é a vida que você quer viver. E aí eu vou te falar mais uma coisa. As pessoas não precisam compreender e encontrar sentido na sua história. Você precisa. Muita gente vai olhar para a tua história e vai achar que é uma bobagem, é uma baboseira. Eu lembro, quem que é o cara da Grécia Antiga que agora me fugiu o nome. Tem um desses primeiros caras da filosofia, lá antes de Sócrates até, ele faz isso. O cara vai lá, ele é super inteligente, todo mundo fala que ele tem que ficar rico, ele pega, faz um negócio, fica rico e fala, pronto, viram que eu sei ficar rico? Agora vão tudo tomar no cu, eu vou fazer o que eu quero da vida, que não é ficar rico, entendeu? Isso daí é um exemplo para você entender assim, você precisa descobrir qual é a sua história, independente da opinião dos outros, e dos outros acharem que é coerente ou que faz sentido, não importa. Você precisa encontrar o sentido e, acima de tudo, você precisa de honestidade pessoal. E aí eu entro num ponto final que eu quero falar. Veja, eu sou católico.
Como católico, nós temos um hábito que é o hábito da confissão. Então, eu tenho que ir lá confessar para o padre os meus pecados para que Deus me perdoe e eu não vá para o inferno e possa ir para o céu. Isso é um sacramento, isso é obrigatório dentro da minha religião. Se você não confessa um pecado mortal, você vai morrer e vai para o inferno. E aí um dia eu aprendi que você pode fazer esse exercício, que não tem a qualidade teológica semelhante, mas ele tem uma qualidade filosófica boa, que é fazer esse exercício consigo mesmo. Todo dia à noite, para confessar, eu tenho que fazer um exame de consciência. O que é o exame de consciência? É basicamente fazer 3 perguntas. O que eu fiz de bom hoje, ou o que eu fiz de mal hoje, o que eu deixei de fazer de bom hoje e o que eu fiz de bom hoje. Então, eu faço essas 3 perguntas, eu olho para o meu dia e eu vejo os meus erros e acertos. Isso é um exame de consciência. E, é o que eu fiz ou o que eu pensei de mal, ou o que eu deixei de fazer de bom. Então, o que eu pensei também importa. É tipo assim, eu sou casado, mas daí eu olhei lá para a mulher na rua e fiquei, nossa, olha que gostosa. Pronto, pensei uma coisa de mal. Eu não fui lá pegar a mulher, trair minha mulher, mas eu pensei de mal. Inclusive, diz lá no Sermão da Montanha que fez isso, já traiu. Mas não vem ao caso. O exercício do exame de consciência, ele precede o exercício da confissão. Porque o exame de consciência é começar a examinar, achar, trazer à consciência o que aconteceu no dia. A hora que chega na consciência, passa para o próximo passo, que é confessar. Pô, eu fiz. E a gente é muito mentiroso com a gente mesmo. A gente quer esconder os nossos erros. Então, esse exercício da confissão pessoal, ele é muito útil para você começar a se conhecer cada vez melhor. Cara, assumir para você mesmo aquela coisa que você não tem coragem de assumir. Eu pensei esse negócio. Eu fiz essa besteira aqui. Eu falei para a pessoa que a minha intenção era uma, mas a real é que a minha intenção era outra. Então, esse exercício de confessar para si mesmo, ele vai te ajudar a encontrar os caminhos da sua vida. Ele não tem. Como católico, isso não funciona. Tu não vai para o céu se fizer isso. Tu vai ter que conversar com o padre. Mas a questão aqui não importa se você é ateu. Esse exercício de você falar a verdade para você mesmo é o que vai te ajudar a construir a sua própria vida sem ficar tentando viver a vida de outra pessoa ou entrar nos moldes de vida que os outros dizem para você entrar. E aí a gente amarra tudo isso com a tese inicial do vídeo. O medo de se expor e de falar as coisas, eu vi ao longo desses anos que ele está muito relacionado a esse julgamento externo. É o medo do que os outros vão falar. Só que o medo do que os outros vão falar para você, ele vai perdendo muita força conforme você vai, primeiro, sempre falando a verdade. Segundo, entendendo que o normal não é que você fale sempre a mesma coisa. O normal é que com o passar dos anos você mude de opinião e mude de objetivos. Isso é o normal da vida. Terceiro, você é honesto consigo mesmo. Porque daí não importa o que as pessoas estão dizendo, você sabe que você está falando a verdade e sendo coerente com a sua história. Então, isso vai tirar o teu medo de se expor. E veja, você não tem que expor tanta coisa assim na internet. Eu não exponho nem 10% de quem eu sou e da minha vida. Você expõe uma parte que é a parte que pode ser pública. E expondo essa parte é que você vai construir o seu negócio. Porque um negócio aqui, ele só existe se as pessoas quiserem te ouvir. E assim, nada é mais forte para as pessoas quererem te ouvir do que elas perceberem a verdade no que você diz, cara. Nada, 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 nada. E você só vai conseguir fazer esse jogo de ligar a câmera e falar, de escrever e botar para fora honestamente as coisas, se você conseguir entender que foda-se a opinião dos outros e a vida dos outros. Você está construindo a sua própria vida e você só tem que garantir que você está sendo honesto consigo mesmo. E isso vai deixar você firme para suportar o hater, o reclamador, às vezes o passivo-agressivo, esse tipo de coisa. E isso também vai te ajudar a ouvir quando um amigo, igual a minha amiga veio falar, vier perguntar com total amor por você e você falar e pensar direito sobre a questão dele. Isso, a honestidade pessoal é que vai te ajudar
a separar os maus dos bons e ouvir quando os bons falarem e conseguir articular aquilo para narrar a tua história. Porque no fundo é isso. O que nós estamos tentando ao longo da vida é narrar a nossa história de um jeito que lá no final a gente vai olhar e falar: eu vivi a melhor vida que eu poderia ter vivido nessas circunstâncias. Porque veja, é isso. O Cristiano Ronaldo vai viver uma vida materialmente muito melhor do que a minha, mas é a circunstância dele. Aí o outro fulano vai viver uma vida espiritualmente talvez muito melhor do que a minha, na circunstância dele. O que eu preciso é conseguir viver o melhor possível dentro da minha circunstância. Isso só vai acontecer com honestidade pessoal. E só a honestidade pessoal vai tirar o medo de você vir aqui e falar independente do que os outros vão dizer para você. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser construir um negócio digital nesse formato leve, tranquilo, que seja do teu jeito, que seja o teu negócio, nos teus moldes, com o teu faturamento, com os teus objetivos, você vai gostar de encontrar uma das soluções que a minha empresa fornece. Nós fornecemos soluções para One Person Business. Se você quiser viver um negócio digital nos teus moldes, alguma das minhas soluções vai te ajudar. Clica no link da descrição, converse com o meu time consultivo e eles vão te ajudar a entender qual dessas soluções é para você. Eu tenho certeza que você vai destravar na sua vontade de viver do digital, porque é o relato que eu mais recebo. As pessoas conseguindo finalmente fazer as coisas porque tiraram esse peso de ter que entrar num formato, num molde pré-determinado de alguém para ganhar dinheiro num determinado tempo, numa determinada quantia. Você vai construir o seu negócio com a sua cara e você vai viver dele. É isso que eu quero fazer com você, te ajudar a fazer. O link está na descrição, clique para conhecer. Tamo junto.